A investigação de um crime pode demorar muito ou pouco tempo, conforme a complexidade da cena do crime. Daí que seja absolutamente indispensável que o investigador possa dispor do tempo necessário e que seja possuidor de treinamento capaz de torná-lo eficiente. Sobre a estruturação desse pequeno texto, a afirmação adequada é... Então vamos lá observar o seguinte. O termo de um crime mostra o mesmo papel textual de treinamento. Cara, o mesmo papel textual. Poderia ter falado papel sintático e tal, mas o que é papel textual aqui? A questão pede para você observar a relação da preposição, né, esse termo preposicionado. O que eu quero que você observe aqui comigo é o seguinte, olha só. A investigação de um crime pode demorar muito. Então, a investigação de um crime. Então, um crime, ele é investigado. Concorda comigo? Investigar é um verbo e eu gero o substantivo abstrato investigação. Correto? Então, alguém investiga um crime. Então, é a investigação de um crime. Um crime é investigado. Concorda comigo, então, que de um crime ele tem valor paciente? Tem. Ele tem um valor paciente. A investigação de um crime. Então, um crime é investigado. E aí, continuando. Que o investigador possa dispor de tempo. Então, o investigador ele possa dispor de tempo necessário e que o investigador ele seja possuidor de treinamento. Então, que ele possua treinamento. Que ele seja possuidor do treinamento, que ele possua o treinamento. Ah, sim, terror. Então, ele possua o treinamento. Concorda comigo? Então, ele vai possuir esse treinamento, ele é possuidor do treinamento. Então, a gente consegue perceber que o investigador possui o treinamento, correto? Então, de treinamento, você concorda comigo que ele tem um valor paciente? Também tem valor paciente? Tem. Só que eu quero que você observe aqui comigo é o seguinte, tá? Possuir, aí a gente tem o verbo possuir, alguém possui alguma coisa, aí gera possuidor, um substantivo, correto? Ele seja possuidor, tá? Ele seja possuidor. Então, ele é possuidor de treinamento. Eu não consigo colocar o treinamento, o treinamento é possuído, até poderia colocar isso, né? O treinamento é possuído pelo investigador. Poderia ter isso? Poderia. Aí você vai notar que também tem valor paciente aqui, ó. Concorda? Possuir gera o substantivo abstrato possuidor. Possuidor de treinamento. Eu sei que possuidor também pode ser um adjetivo, tá? Mas ele falou assim, ó, ele seja possuidor. Olha só, então nesse caso, ele seja possuidor de alguma coisa. Ele possua alguma coisa, seja possuidor de alguma coisa. Então, a gente sabe que tem um valor aqui paciente. Ó, de treinamento tem um valor paciente, correto? E possuidor é um substantivo gerado do verbo possuir, ok? Ah, sim, tranquilo. Então, qual é o papel textual? O papel textual é ter o valor paciente. Então, de um crime, aqui está, e de treinamento, aqui está, tem um papel textual de paciente. Ok, papel textual, é valor semântico, tá? O conector conforme, ele é de conformidade, pode ser adequadamente substituído por dada a. Dada a tem o valor de causa, tudo bem? Já conforme é de conformidade. A gente vê isso na aula de orações subordinadas adverbiais, lembra? Olha o daí que. Cara, o daí que, ele demonstra pra gente um resultado. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, cara. Cheguei atrasado da prova. É mesmo, mano? Conta essa história aí, o que aconteceu? Rapaz, eu marquei com os amigos lá pra gente poder ir junto pra prova e tal, uma van que a gente tinha alugado e tal. E aí o fulano de tal atrasou, outro fulano também estava demorando muito, fiquei com medo de pegar a sozinho e tal. Daí que nós chegamos lá 30 minutos depois do fechamento dos portões. Daí que, quer dizer, o resultado, correto? Então o termo daí que indica uma confirmação da frase anterior, ela indica o resultado. Não é? A confirmação é basicamente o quê? A explicação. Isso é confirmação, que a gente vê muito nas provas, né? Ele coloca assim, ó, a investigação de um crime pode demorar muito ou pouco tempo, conforme a complexidade da cena do crime. Daí que, a partir daí, é absolutamente indispensável alguma coisa assim sensata. Então ele transmite uma necessidade. O resultado é a necessidade de alguma coisa, beleza? Então não é a ideia de confirmação, tá legal? Mas uma ideia de resultado,
Tudo bem? De necessidade, resultado. O pronome lo em torná-lo se refere a treinamento. Então, vamos lá, vamos observar aqui se o torná-lo traz valor de retoma, né? Treinamento. Olha só. A investigação de um crime pode demorar muito ou pouco tempo, conforme a complexidade da cena, daí que seja absolutamente indispensável que o investigador possa dispor do tempo necessário e que seja possuidor de treinamento capaz de tornar esse investigador eficiente. Ele vai utilizar o treinamento, ele vai treinar para tornar esse investigador eficiente. Então não retoma o treinamento. Os adjetivos necessário caracteriza tempo e eficiente. Eficiente caracteriza quem? O investigador. Que é eficiente na sintaxe da oração, ele é o predicativo do objeto. E o objeto o retoma quem? Investigador. Então o investigador é eficiente. Então, necessário se refere a tempo, beleza? E eficiente refere-se a investigador. Então a alternativa A realmente é correta.